A Marvel está de volta. Não é a primeira vez que ouvimos isso e provavelmente não será a última. Mas agora, considerando a grande estreia de Thunderbolts nos cinemas, pode ser que sim. A Marvel está de volta. Mesmo que você tenha gostado dos esforços da Marvel pós-Vingadores Ultimato, é difícil discordar da percepção de que o MCU não está funcionando a todo vapor desde que o nobre sacrifício de Tony Stark derrotou Thanos ali naquele arrasador final da saga do infinito. Houve alguns pontos positivos, mas no geral é difícil de ignorar a noção de que o estúdio tem se mantido à tona ali com esforços medíocres como The Marvels, Homem-Formiga e a Vespa e o mais recente Capitão América Admirável Mundo Novo. Porém, com Thunderbolts é diferente. Embora o filme tenha sim a sua cota de sequências de ação impressionantes, a turma da Marvel conseguiu retomar um pouco da velha magia ao abandonar o espetáculo e batalhas de super-heróis em CGI a favor de uma abordagem mais introspectiva de seus personagens. E uma premissa surpreendente: super-heróis versus depressão. Mas antes de você recuar assustado com essa perspectiva da Marvel se intrometendo em tópicos delicados como saúde mental, dúvidas incapacitantes e pensamentos suicidas, sim, as coisas ficam bem sombrias. O diretor Jake Schreier e seus roteiristas fizeram um ótimo trabalho ao abordar esses assuntos com cuidado e um mínimo de sutileza, acredite ou não. Thunderbolts não é só mais um filme da Marvel, e muito menos o mais novo Esquadrão Suicida. Ele é especial e você vai descobrir o porquê agora, depois da vinheta. Antes de entrarmos no filme, vale ressaltar que naturalmente existe uma correlação entre os projetos já lançados do MCU e o mais novo Thunderbolts, como por exemplo Viúva Negra, que estabelece a relação familiar entre Helena e seu pai, o Guardião Vermelho, de Alexei Shostakov. Além do mais, o filme se conecta à perda de Natasha em Ultimato, estabelecendo um luto compartilhado por Helena e Alexei, que ambos abordarão no novo filme Thunderbolts. E por fim, Viúva Negra também inclui a treinadora, uma companheira assassina da Sala Vermelha, cuja mente foi libertada no final do filme. Da mesma forma, Falcão e o Soldado Invernal mostram as tentativas de Bucky de compensar o seu passado como Soldado Invernal, e mostra a ascensão e queda de John Walker, escolhido para empunhar o escudo como o novo Capitão América, antes de perder esse direito após executar publicamente um ecoterrorista desarmado. Isso vai levar o Walker a se tornar o agente americano no final de Falcão e o Soldado Invernal, tendo concordado em trabalhar para a Val, que vai fazer sua primeira aparição na série. Além desses dois projetos, Homem-Formiga e a Vespa provavelmente vale a pena assistir por causa de Fantasma e a sua única aparição no MCU. E Capitão América Admirável Mundo Novo, que não só oferece insights sobre o status atual do MCU, mas também sobre o novo cargo de Bucky Barnes como congressista, que será abordado no novo filme Thunderbolts. Mas agora chega de delongas e vamos para o filme. A equipe de anti-heróis desiludidos se reúne quando a diretora da CIA, Valentina Allegra, se vê sob impeachment por experimentos ilegais em humanos na tentativa de criar uma super pessoa que poderia substituir os Vingadores como a heroína mais poderosa da Terra. Val então envia todos os seus aliados que sabem um pouco demais para um bunker subterrâneo secreto, na esperança de que se matem. E quem são eles? A ex-assassina da Sala Vermelha, Helena Belova, o Capitão América do Camelo, John Walker, a ex-agente da SHIELD teletransportada Fantasma e a vilã da Viúva Negra, Treinadora. Infelizmente, para Val, a engenhosidade do grupo e a ajuda de um coringa na forma do evasivo Bob os levaram à fuga. E juntamente com o pai adotivo de Helena, o Guardião Vermelho, e o congressista Bucky Barnes, os Thunderbolts unem forças para pôr fim aos planos nefastos de Val, que envolvem um Bob capturado por ela, agora totalmente poderoso e altamente instável. Embora existam vilões de carne e osso a serem derrotados, o grande vilão aqui do filme é representado pela escuridão, o medo do fracasso e a incerteza que os protagonistas precisam superar para seguir em frente. E olha só, o roteiro não tem medo de levar essa sessão de terapia em grupo a lugares sombrios, e os momentos mais emocionalmente impactantes do filme vêm através de uma série de interações entre esses personagens destruídos, enquanto tentam descobrir uma maneira de derrotar mais de um inimigo aparentemente
praticamente invencível. Mas no final das contas, este ainda é um filme de super-herói e há várias sequências de ação emocionantes, incluindo o encontro inicial de todos eles, a perseguição de moto de Bucky inspirada em O Exterminador do Futuro 2 e alguns outros, mas não quero dar spoilers. Na verdade, o único spoiler que eu vou dar é que você precisa se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo desse garoto que vos fala. E claro, não esqueça de deixar o like, assim eu vou saber que vocês estão gostando e vou trazer mais análises aqui pro canal. Embora Thunderbolts seja tecnicamente um filme de um novo grupo de heróis da Marvel, a história gira mesmo em torno de Helena e do misterioso Bob, com os outros atuando com personagens coadjuvantes na trama central. E para ser sincero, eu fiquei um pouco decepcionado que Bucky Barnes, que interpreta um personagem coadjuvante no MCU há quase tanto tempo quanto a franquia existe, tenha sido deixado de lado mais uma vez. Mas não posso negar que Florence e Lewis formam uma dupla de protagonistas incrivelmente forte. Florence, que já foi indicada ao Oscar, é facilmente uma das melhores inclusões ao MCU desde Vingadores Ultimato. E dar a ela os holofotes em Thunderbolts ofereceu à talentosa atriz a chance de brilhar, e olha só, brilhou muito, viu? E Lewis, como Bob, é igualmente cativante e fascinante de assistir, gente. É divertido e muito interessante. A dinâmica entre os dois é sem dúvida um ponto forte do filme. Eu seria negligente se não mencionasse o restante do talentoso elenco de Thunderbolts. A atuação de Wyatt Russell foi uma surpresa para mim, que me fez gostar um pouco mais de seu personagem John Walker. O David Harbour está ótimo, como o adorável Alexei Shostakov, também conhecido como Guardião Vermelho. Ele traz muito da leveza do filme, mas também é um contraste emocional para Helena em momentos chaves. Assim como Sebastian, Hannah John Kamen não tem muito com o que trabalhar, mas ambos são agradáveis com seus respectivos personagens. E por fim, Julia Louis-Dreyfus está fantástica como Valentina Allegra de Fontaine, trazendo muito humor, mesmo que seja um pouco unidimensional. Muito se tem falado, sobre o uso de humor pelo MCU para equilibrar os riscos de vida e morte que a Marvel frequentemente inclui em seus filmes, mas eu acho que Thunderbolts pode ser o melhor exemplo de como a leveza é importante para fazer com que um filme com temas sérios ainda seja divertido e encantador. A comédia e o humor usado em Thunderbolts raramente ou nunca ofuscam a seriedade dos sentimentos difíceis, por exemplo, de Helena e Bob, e de todos os outros personagens. Parece um alívio, como rir quando você precisa chorar. Mas não vou dizer que Thunderbolts é a melhor representação de saúde mental no universo cinematográfico da Marvel ou em qualquer outro filme. Mas uma coisa que o filme faz muito bem é retratar o quão confusa e imperfeita a saúde mental pode ser. Por mais simples que pareça, às vezes tudo que realmente precisamos é de um lembrete de que não estamos sozinhos, que existem pessoas que se importam conosco e que o mundo não seria necessariamente um lugar melhor sem nós. Esta é, em sua essência, a mensagem de Thunderbolts. Uma mensagem que ressoou profundamente em mim e espero que ressoe em muitos outros. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.